Vamos falar um pouquinho agora da intensidade moderada. A recomendação na intensidade moderada da frequência cardíaca, ela vai ser de 64 até 76% da frequência cardíaca. Então vamos calcular qual que é a intensidade moderada da sua frequência, como que tem que ser a sua frequência cardíaca na intensidade moderada. Então você vai fazer 220 menos a sua idade, você vai achar a sua frequência cardíaca máxima. E aí você vai pegar esse número que você achou e vai multiplicar por 64%, que é o mínimo da sua frequência cardíaca máxima, para trabalhar na intensidade moderada. Então, vou fazer aqui para mim 0,64 vezes 64%. No meu caso, deu 116 batimentos por minuto. Então, essa é o mínimo, tá? Para eu trabalhar em intensidade moderada, minha frequência tem que estar no mínimo 116 batimentos por minuto. E no máximo aí 76% da frequência cardíaca. Então, isso é 138 batimentos por minuto. Então, quando eu chego aí 138, de 116 a 138, eu estou trabalhando na intensidade moderada. Então, se você tem um monitor, tem um reloginho de frequência cardíaca, que mede frequência cardíaca, Fitbit, essas coisas, ela vai ter, para trabalhar a intensidade moderada, você vai estar nesse range aí, com a nota. Então, eu vou explicar o que significa trabalhar a intensidade moderada, tá? Essa é uma zona de treinamento onde o seu corpo utiliza o metabolismo aeróbico para a produção de energia. O que significa isso? Ele usa oxigênio e glicose para fornecer energia para o seu corpo. Então, nessa zona, você já começa a ter uma queima de calorias significativa. Seu corpo está utilizando o glicogênio armazenado no fígado para a produção de energia. Então, quando a gente come carboidrato, tudo que tem glicose, açúcar, ou excesso aí de gordura, qualquer coisa que excede, vai ser transformado em glicogênio no fígado e vai ficar armazenadinho ali. E é a primeira fonte de energia do nosso corpo. O nosso corpo não vai lá pegar gordura para transformar em energia. Não, ele vai pegar esse glicogênio que está armazenado ali. Tem um limite de estoque. Quando você está em intensidade moderada, ele começa a utilizar aquele estoque aí para te dar energia. Se você não tem o medidor de frequência cardíaca, o que significa trabalhar em intensidade moderada de acordo com a escala de Borg e com o Talk Test, que é o teste da fala. Na escala de Borg, você está aí entre 4 e 6, você consegue conversar, mas entre uma frase e outra, você já precisa dar uma pausa para respirar. Você começa a suar e você começa a sentir que o batimento cardíaco começa a ficar mais rápido. Quando você está assim, você não está morrendo, você está sentindo que você está suando, trabalhando, já está começando a ficar aquecida, o batimento está indo um pouquinho mais alto, está na intensidade moderada. Quais exercícios que trabalham a intensidade moderada? Caminhadas rápidas. Se você é uma pessoa super bem condicionada, se você não é sedentária, talvez o trote, que é o jogging, a corrida bem leve, seja uma intensidade moderada para você. Uma pessoa que não é tão condicionada, para ela, se ela fizer um jogging, uma corrida leve, ela já está em intensidade super alta. Então, vocês entendem que a zona de treinamento, à medida que a gente ganha condicionamento físico, ela muda. Então, uma pessoa sedentária, comparada com uma pessoa que é super condicionada, vai ser diferente, mesmo que elas tenham a mesma idade. Então, uma pessoa que é super sedentária, tem 38 anos, por exemplo, fala que a frequência cardíaca deve ser moderada, a intensidade moderada deve ser de 116 a 138. E aí, a pessoa que tem a mesma idade que eu, super condicionada, também, 116 a 138, ela está trabalhando em intensidade moderada. Só que a pessoa sedentária, a hora que ela faz uma caminhada rápida, ela já bate 135, 138 rapidinho. Ela tá ali, já, meu Deus, a minha frequência já tá no limite da intensidade moderada. A pessoa que é super condicionada e corre e tal, ela tá fazendo a mesma caminhada junto, no mesmo ritmo que essa pessoa, e a frequência dela tá 116, 120, e olhe lá. Porque à medida que a gente se exercita mais, vai ganhando condicionamento físico, a gente consegue ir para outras zonas de intensidade alta ou até máxima muito mais fácil. Os exercícios que trabalham a zona de intensidade moderada, basicamente caminhada rápida ou um jogging, que é uma corrida leve, se você for bem condicionada, uma bike sem dificuldade, hidroginástica, aulas de dança, a musculação, se você não pega muito peso, não trabalha no seu limite de esforço. Qual que é a recomendação de exercício físico por semana, quantidade de exercício físico de intensidade moderada?
Então, de acordo com o The American College of Sports Medicine e o Guia de Atividade Física Nacional e a maioria dos guias aí internacionais e a Organização Mundial da Saúde também recomenda que é de 150 minutos por semana. Isso é o que? 30 minutos, 5 vezes por semana. Então, treinar nessa zona, ela vai ajudar sim no emagrecimento e na perda de gordura corporal. Mas se você vê o que eu falei, de acordo com a recomendação aí, você precisa de mais tempo investido, mais tempo dedicado para que você alcance os resultados desejados, tanto na saúde cardiovascular quanto na composição corporal. Você precisa ir pelo menos 150 minutos por semana. Você pratica algum desses exercícios de intensidade moderada e quanto que você faz por semana? Me conta.